Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na primeira carta aos Tessalonicenses, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. O início desse capítulo, o apóstolo Paulo encoraja os irmãos a viverem em santidade, a rejeitarem a impureza, a se absterem da imoralidade sexual, a viverem uma vida tranquila, cuidando dos seus próprios negócios. Então, é um capítulo bem prático. Nós podemos aplicar todos esses princípios para a nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo encorajou aqueles irmãos, e é interessante porque o apóstolo Paulo escreve para eles e dizendo: olha, eu já sei que vocês foram ensinados a viver em amor, a amarem uns aos outros, mas eu peço que isso aumente cada vez mais. Eu insisto com vocês que cada vez mais vocês procedam assim, em amor, em santidade. Então é um início de capítulo bem prático e eu vou ler com vocês alguns versículos aqui. Eu quero ler com você dos versículos 3 até o 8. Está escrito assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos, que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Amados, olha que importante esse texto para nós aplicarmos na nossa vida. Nós fomos chamados em Deus, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos o que? Santificados. E nós sabemos que a nossa santidade provém de Deus, quem nos capacita a vivermos em santidade, a abandonarmos as práticas pecaminosas, a impureza, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E eu acho interessante porque ali no versículo 6 diz assim: nesse assunto, ou seja, em relação a viver em santidade, em relação a se abster da imoralidade sexual, ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. Mas nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos viver em santidade, aplicar isso na nossa vida individual e não prejudicar nenhum dos irmãos. Esse é um texto que, quando eu faço uma comparação com um texto que tem na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que ele vai falar que existem alguns homens que se introduzem nas casas das viúvas, de mulheres instáveis, apenas para se aproveitar delas. Esses homens, o apóstolo Paulo chama eles de perversos. Eles não são de fato cristãos. E amados, nós temos visto, nós vemos, quando nós conversamos com as pessoas, quando nós olhamos ao nosso redor, muitas e muitas pessoas se aproveitando da fé cristã, se intitulam pastores, se intitulam cristãos e se aproveitam disso para exercer todo tipo de devassidão. E aí nós precisamos trazer isso para os nossos dias e compreender que em Deus, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santificados, que nós usemos o nosso corpo para a glória de Deus. Tem um texto lá em 1 Coríntios, nós já vimos isso no capítulo 6, que nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é o templo. E daí a palavra fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, que todo pecado que alguém comete,
fora do corpo comete, mas que o pecado sexual é no corpo, no sentido de quando pecamos sexualmente, estamos pecando contra o templo do Espírito Santo. E precisamos pensar nisso, amados. Precisamos meditar nisso. Sabe? O Senhor nos chamou para a santidade. E temos vivido um tempo em que há tanta liberalidade, libertinagem. E a igreja tem seguido esse fluxo, achando que tudo é normal. E muitas vezes nós começamos a achar que as coisas são normais. Ah, é assim mesmo. Ah, funciona assim mesmo. Não, não funciona. Se nós precisamos voltar, epa, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais concordar com isso, eu não vou mais viver isso na minha vida, eu não aceito mais isso, porque isso é imoralidade, isso não é viver em santidade. Amados, nós precisamos nos posicionar, ainda que as pessoas riam de nós, ainda que nos chamem de radicais. Nós precisamos nos posicionar, porque se nós não nos posicionarmos em fé na suficiência de Cristo e não nos posicionarmos em viver realmente a vida que o Senhor nos deu, amados, quando nós olharmos, nós estaremos seguindo o fluxo do mundo. É o que tem acontecido, infelizmente, com muitos e muitos irmãos. E nós precisamos ser firmes no nosso posicionamento, porque o engano vem. A tentativa do inimigo usando pessoas que se dizem cristãs para que a gente peque vem. E nós precisamos nos posicionar e dizer, não, aqui não. Eu não vou viver isso. Eu não vou conceber isso na minha vida, não. Eu vou me manter em santidade. E para aqueles irmãos que por algum motivo tropeçaram, caíram nessa questão da imoralidade, amados, o Senhor é aquele que te dá força, te levanta para que você prossiga, é aquele que te fortalece para que você prossiga para a glória de Deus. Não seja retido por causa dos pecados que cometeu. Levante e se posicione. Só não aceite continuar vivendo em imoralidade, porque o Senhor nos chamou para a santidade. E aí o apóstolo Paulo continua aqui nesse capítulo. E ele disse, como nós lemos ali no versículo 8, que quem rejeita estas coisas, ou seja, aquele que não aceita essas palavras, não está rejeitando a homens, mas está rejeitando o Espírito Santo, está rejeitando a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós e o Senhor, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o Senhor quer que através do nosso corpo a vida de Cristo seja manifestada. Então nós precisamos nos sujeitar ao Senhor e permitir que Ele mesmo se manifeste, que a santidade que Ele conquistou para nós se manifeste através do nosso corpo. E aí ele continua e no versículo 11 ele diz para os irmãos se esforçarem para viver uma vida tranquila, cuidando dos seus próprios negócios, para que eles trabalhassem com as próprias mãos, para que eles não dependessem de ninguém, ou seja, para que eles tivessem um bom testemunho, para que eles vivessem decentemente aos olhos dos que são de fora. Por isso, amados, nós nos esforçamos para levar essa vida tranquila e encorajamos os irmãos a levarem essa vida tranquila. Que em nome de Jesus nós possamos viver decentemente aos olhos dos de fora, que nós possamos ser um bom testemunho. Trabalhando, é necessário trabalhar para o nosso sustento, vamos trabalhar para o nosso sustento, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, sem ser peso para ninguém, sem ser um mau testemunho para os que estão lá fora. E aí o apóstolo Paulo conclui esse capítulo, do versículo 13 em diante, falando sobre a vinda do Senhor. E aí eu quero ler com os irmãos esses versículos, do 13 até o 18. Está escrito assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem.
Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amados, lembra que eu falei no capítulo de ontem, o último versículo de 1 Tessalonicenses 3, que falava assim, que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos? Ou seja, eu mencionei que a vinda do Senhor Jesus não é um único evento isolado, existem vários eventos que contemplam a vinda do Senhor. Um deles, podemos dizer o primeiro, é o arrebatamento da igreja. É o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Alguns irmãos estavam ficando tristes porque algumas pessoas estavam dizendo que aqueles que já tinham morrido em Cristo Jesus não participariam na vinda do Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto àqueles que já morreram. Eles, não quero que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Eles vão ser ressuscitados antes de nós. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vemos isso. Claro que tudo vai acontecer, como diz a palavra, num piscar de olhos. Mas os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Lá em 1 Coríntios diz transformados. Aqui em 1 Tessalonicenses diz o quê? Arrebatados com o Senhor, para o encontro com o Senhor nos ares. Ou seja, o nosso encontro, o encontro da igreja para com o Senhor, acontece nos ares. Por isso que a volta visível, em que todo olho verá, e como está descrito em Zacarias capítulo 4, que os pés do Senhor pisará o monte das oliveiras, quando isso acontecer, nós viremos com ele, já teremos sido arrebatados. Já teremos sido transformados, os que estiverem mortos já terão sido ressuscitados. Já estaremos com o Senhor para sempre. Por isso que nós precisamos compreender isso, nós veremos amanhã, o capítulo 5 é bem claro sobre isso, a natureza da grande tribulação. A natureza da grande tribulação é uma natureza de ira. Como eu já mencionei, nós do Ministério Vida não cremos que a igreja passará pela grande tribulação, que nós já vimos aqui em 1 Tessalonicenses 1,10, que Jesus é aquele que nos livra da ira que há de vir. Veremos amanhã em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira, ou seja, a natureza da grande tribulação é uma natureza de ira. Por isso que quando nós estudarmos 2 Tessalonicenses, quando nós estudarmos 1 João, nós veremos ali como que se manifestará o homem do pecado, o anticristo, né? Não vai se manifestar completamente, claro que nós podemos ver os sinais acontecendo, mas não vai se manifestar completamente enquanto a igreja está aqui. Nós somos o corpo de Cristo, amados. Nós somos a extensão de Cristo sobre a terra. Nós somos um com Cristo e precisamos entender isso. Nós não fomos destinados para a ira, nós fomos destinados para a salvação em Cristo Jesus. E não podemos perder essa esperança, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Amados, esse é o primeiro evento, digamos assim, da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Algumas pessoas dizem, isso não existe esse arrebatamento secreto. Não é que é arrebatamento secreto para quem não crê. Nós veremos amanhã que a vinda do Senhor será como um ladrão à noite, para destruir aqueles que estão nas trevas. Isso nós veremos amanhã com calma, que a palavra diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia venha como ladrão.
Amados, nós estamos na luz. Nós somos unidos, fomos unidos a Cristo Jesus. E precisamos manter sempre viva essa esperança. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos manter o nosso coração sempre firme no Senhor, em Cristo Jesus. Ele é aquele que nos santifica, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que cuida de nós e seremos sim arrebatados. Ao soar da última trombeta, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com eles. Quando eu penso nisso, o meu coração transborda de alegria e de esperança. E eu espero que transborde o seu coração também de alegria e esperança. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada porque o Senhor é a nossa santidade. Pai, muito obrigada porque é o Senhor quem nos capacita a abandonarmos tudo aquilo que não glorifica o Senhor e a vivermos de forma justa, santa, reta, dia após dia. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que nos ajuda nesse processo de santificação. Muito obrigada porque o Senhor é quem nos capacita, Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o nosso coração seja transbordado, inundado com a alegria e a esperança, que nós possamos falar, pensar e falar mais sobre a Tua vinda, Jesus. Ah, Senhor, ansiamos pelo dia em que nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Que o nosso coração seja inundado com essa esperança, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.